Lucas, capítulo 24. Vamos ler alguns versículos, irmãos, das Sagradas Escrituras. Lucas, capítulo 24. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo 35. Diz assim a palavra. Vamos ler de 35 até o final desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Agora, lá em Atos dos Apóstolos, vamos ler mais um texto aqui. Acho importante nós lermos também. Capítulo 1. A partir do verso 5. Atos que foi escrito pelo mesmo Lucas, né? Veja o que diz aqui. Atos capítulo 1, verso 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco,
os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta manhã maravilhosa do dia do Senhor. Pedimos a sua bênção, a sua graça, perdão de qualquer pecado que esteja na nossa alma nesse momento, pelo sangue de Jesus, Senhor. E nos conceda, Senhor, a bênção da Tua palavra, que nós possamos agora entender um pouco mais da Tua doutrina, das Tuas verdades gloriosas, e sermos, Senhor Jesus, assim, grandemente edificados nesse estudo do Catecismo e por todo esse dia. Em nome de Jesus, nós oramos assim, Senhor, e nós agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar, pela misericórdia do Senhor, a lição 18 do nosso Catecismo Ortodoxo. Nós estamos falando do Senhor Jesus, estudando sobre a bendita pessoa de Cristo nessas lições, irmãos. E estamos fazendo o Catecismo aqui, ele faz uma exposição do Credo Apostólico, que eu volto a me referir a ele aqui, vou falar novamente aqui os artigos do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, primeiro artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Segundo artigo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Terceiro, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Quarto, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e foi sepultado, desceu ao Hades. Quinto, no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Sexto, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, sétimo, a julgar os vivos e os mortos. 8. Creio no Espírito Santo. 9. Na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. 10. Na remissão dos pecados. 11. Na ressurreição do corpo. E 12. E na vida eterna. Amém. Esse credo apostólico, o catecismo coloca como um resumo essencial da fé cristã, daquilo que nós devemos crer, porque nós vimos que o catecismo se divide em 3 partes: a nossa miséria, a nossa salvação e a nossa gratidão. E nós estamos exatamente na segunda parte, que é a nossa salvação, irmãos. E vimos aqui vários assuntos já durante o catecismo. Hoje é a 18ª semana, né, desse estudo. Nós tivemos uma pausa no livro de Salmos, mas contando com todos os estudos anteriores e os que nós voltamos a fazer, são 18 semanas. E nós vimos já que o nosso pecado é grande, que a ira de Deus, ela nos condena através da sua lei santa, mas que só Deus poderia nos salvar, e Deus fez isso em Cristo, que é o Deus homem, que morreu por nossos pecados, pagou a nossa dívida. E aí nós começamos a falar, irmãos, sobre a questão da fé, que nós precisamos crer no Senhor Jesus. E essas doutrinas, elas têm que ser cridas, né? E nós então vimos aqui, eu já tenho explicado para os irmãos, que o credo apostólico, ele é trinitário. Então, ele fala do Pai como Criador, Provedor, do Filho como Salvador, e do Espírito Santo como aquele que realmente vem habitar em nós e vem fazer a santa obra na igreja, que é a igreja de Cristo, ela é uma obra do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é que realmente opera esse grande milagre da igreja. Então nós estamos estudando aqui. E nós já vimos os nomes de Cristo,
o catecismo vem abordando isso, que Jesus é Cristo, Jesus Cristo e outros assuntos, os nomes de Jesus, o significado desses nomes. E agora nós estamos estudando, meus irmãos, aquilo que aconteceu com Jesus, os fatos da vida de Cristo, que ele nasceu de uma virgem, que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, que ele foi crucificado, que ele foi morto, que ele foi sepultado, que ele desceu ao Hades, que ele ressuscitou dos mortos. Tudo isso nós já vimos, mas hoje nós vamos estudar sobre que ele subiu ao céu. É o artigo 6º aqui, conforme está no nosso catecismo, o artigo 6º do Credo Apostólico. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, esses fatos, irmãos, nós devemos guardar muito no coração. Eu peço para os irmãos aproveitarem muito esses estudos, porque realmente é um estudo muito precioso, esse catecismo, e ele mostra o significado de cada fato desse. Por que Jesus viveu, nasceu de uma virgem? Por que Jesus viveu uma vida assim como ele viveu? Padeceu sob Pôncio Pilatos? Por que ele foi crucificado? Por que ele foi morto? Por que ele foi sepultado? Nós temos estudado sobre tudo isso. Foi sepultado, morreu, sofreu ali a ira de Deus, um verdadeiro inferno ali. Por que ele ressuscitou dentre os mortos? Tudo isso nós já estudamos. E os irmãos devem, até mesmo vai retornar lá, de vez em quando lerem, né, aquilo que está já no catecismo, que nós já temos estudado, para entenderem cada vez melhor. Esse é o estudo da nossa vida, meus irmãos. Mas hoje nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele subiu ao céu e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele reina. E nós vamos ver ainda, se Deus quiser, o 7º artigo, que fala de que ele vai voltar, de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Já vamos falar aí também. A 19ª aqui é sobre que ele está sentado à direita de Deus. Todos esses fatos, irmãos, eles têm um significado. Mas hoje eu quero falar sobre esse ponto aqui, de que o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, ele voltou para o céu, né? Então, o que significa isso para nós, o fato de Jesus Cristo ter retornado? Foi esses textos aqui que nós acabamos de ler, tanto em Lucas como em Atos. Então, o fato de que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, se apresentou com provas vivas, claras, né? Melhor dizendo, claras de que ele estava vivo, mostrou as suas marcas, comeu com os discípulos, que não era um fantasma, que não era um espírito, mas que ele era realmente, que ele estava vivo diante deles, com um corpo que não morria mais, com um corpo glorificado. E o relato de Lucas nos diz que ele, diante dos olhos dos discípulos, prometeu o Espírito Santo e subiu. Eles ficaram olhando, ele subiu para o céu. Então eles viram isso diante dos olhos deles. Então o Senhor Jesus não está mais aqui fisicamente, não é? O que essa doutrina significa? Que o Senhor Jesus não está andando aqui em Belém do Pará, como nós estamos andando. Que ele não está mais na Judéia, que ele não está em Jerusalém, e que nenhum olho mais o vê como aquelas pessoas viram ele. Ele nasceu, cresceu, andou ali, pregou, curou, fez muitos milagres, e depois ressuscitou, se apresentou vivo diante dos discípulos. Os discípulos viram, esteve com eles ali. Atos relata 40 dias, mas ele subiu, ele foi embora aqui da terra, subiu para o céu, e ele não está mais como nós estamos hoje aqui, nesse dia do Senhor, aqui nessa igreja, fisicamente. Daqui a pouco você vai lá para a sua casa, vai voltar para a sua casa, e à noite você deverá retornar aqui para o culto, né? Então você está aqui, daqui a pouco você está na sua casa, à noite você retorna para cá, amanhã você vai para a sua escola, para o seu trabalho, enfim. Nós estamos andando, e o Senhor Jesus Cristo também.
Também. Porque ele é homem. Ele é Deus, homem. Então ele é 100% Deus e ele é 100% homem. E ele não está mais aqui na terra. Se nós pudéssemos olhar agora, né, todas as partes da terra e procurar, nós não vamos encontrar Jesus. Nós não vamos. Ele não está mais em nenhum lugar deste mundo, mas ele está no lugar. Ele subiu e ele está no céu. E nós sabemos que em breve ele voltará. Mas Jesus, então, este homem Jesus, ele está lá na glória, está diante de Deus Pai. Em breve ele voltará. A Bíblia diz que todo olho o verá fisicamente. Ele vai voltar de novo. Ele vai voltar fisicamente, mas ele não vem mais, é claro, como na primeira vez, mas ele já vem para estabelecer o seu reino. Então esse Jesus não está aqui fisicamente mais. Está lá no céu, com Deus Pai. Em breve voltará. Ele está aqui, em algum sentido, conosco nesta manhã aqui? Sim, mas não fisicamente. Tudo isso que eu estou falando é muito importante. Não fisicamente. Ele está aqui espiritualmente. Como é que a doutrina cristã explica? Como é que a palavra de Deus explica? A palavra de Deus diz que ele está aqui conosco no Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado, o Espírito dele, e ele está aqui, Jesus está aqui. Porque ele é Deus, ele está em todas as partes, ele está em todo lugar, ele é Deus. A natureza divina de Cristo está em todo lugar. Mas ele, homem Jesus não está aqui. Ele está no céu. Ele vai voltar, né? Mas ele está aqui espiritualmente, porque ele é Deus, e ele está aqui na presença do seu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Nós estamos estudando o Evangelho de João à noite, e nós vamos estudar mais, ainda já temos estudado que ele prometeu o Espírito, e nós lemos aqui que ele prometeu o Espírito Santo, Atos 1:8, recebereis poder, descer sobre vós do Espírito Santo, e realmente ele enviou, e o Espírito Santo está aqui conosco agora, e Jesus está no Espírito Santo. Mas a pergunta, irmãos, que eu quero lhes falar nesta manhã, responder nesta manhã é: o que significa esses fatos? Veja que nós estamos estudando esses fatos: a vida, o nascimento virginal, a vida, a morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus. E agora nós vamos estudar a ascensão de Jesus, a subida de Jesus ao céu. O que significa isso? Por que Jesus não ficou aqui? Por que o Senhor Jesus, ele não ficou presente conosco, mas ele subiu ao céu para a presença do Pai? Bom, isso que nós vamos estudar nesta manhã. E isso tem a ver com a sua vida. Nós temos aprendido aqui que todas essas verdades têm a ver com a sua vida, com a sua alma, e é por isso que é tão importante este estudo agora de manhã. É realmente algo muito maravilhoso. Que Deus nos dê graça para que nós possamos entender isso. Bom, vamos ler então o nosso Catecismo Ortodoxo, na lição de número 18. Nessa lição de número 18, nós temos 4 perguntas: 46, 47, 48, 49. Cada uma dessas perguntas, elas lidam com essa questão. Por que Jesus foi para o céu? Qual é o significado disso? Por que ele não ficou aqui na terra? E em que sentido ele está no céu e em que sentido ele está na terra, e o que isso tem a ver conosco? Então, a pergunta 46, na página 40 do livro, aí onde está o Catecismo Ortodoxo, se os irmãos tiverem, vocês podem ler, seja no PDF, seja impresso. Aqueles que não tiverem aí nenhum nem outro, vocês vão ouvindo. Eu vou pedir para vocês, eu não sei se vai dar para eu ler todos os textos, eu gostaria, né? Mas não sei se vai ser possível, mas que os irmãos, se algum texto eu não ler, vocês leem nas suas casas, tá? Por favor, aproveite hoje o dia do Senhor e faça uma revisão, vá lendo, vá meditando. Então, lição 18. A pergunta 46 diz assim: o que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? Né? Então veja a pergunta: o que você confessa quando diz que Cristo
subiu ao céu. Aqui está falando o que significa quando você diz assim: Jesus foi assunto aos céus, Jesus subiu ao céu. O que significa isso? O que você quer dizer com isso, né? Porque muitas coisas podem ser ditas sobre isso que não é a verdade. Mas isso é um fato. Quando eu digo assim que Jesus voltou para o Pai, que Jesus subiu ao céu, que Jesus... Cada coisa dessa tem um significado, né? Que Jesus nasceu de uma virgem, que ele viveu uma vida santa, que ele morreu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou e que ele subiu ao céu. Cada afirmação dessa, eu estou querendo dizer uma coisa e não outra coisa, né? E o que eu estou querendo dizer? Bom, a resposta do catecismo é essa aqui, bíblica, que diz assim: que Cristo, à vista de seus discípulos, foi levado da terra para o céu e que está lá para o nosso benefício, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Bom, eu já li com vocês os dois trechos, tanto Lucas como Atos. Nós já vimos que isso é verdade, segundo as Escrituras, que Cristo, à vista dos discípulos, foi levado ao céu. Eles viram Jesus subir. Eu vou até ler aqui de novo, no versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, Atos 1:9, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Então eles viram. Aqueles irmãos foram testemunhas oculares de que Jesus Cristo subiu ao céu. Jesus não tinha asas, Jesus... até eu vi um comentário sobre esse trecho de um pastor que ele coloca assim: hoje nós podemos voar, nós temos avião, não é? Mas na verdade nós não podemos voar. Nós temos aparelhos que nos fazem voar, mas nós mesmos não podemos voar. Mas Jesus voou, Jesus subiu, eles viram, estava aqui com eles, de repente ele foi levado aos céus e uma nuvem o cobriu. Então eles viram isso. Então é isso que nós queremos dizer. É exatamente isso que as palavras dizem, é o que nós queremos dizer, que Jesus estava aqui e aquelas pessoas, elas viram ele subir ao céu, ele voar, e ele ser coberto, ocultando aos seus olhos, uma nuvem o recebeu. É isso. Nós queremos dizer com isso que ele foi levado da terra para os céus. O versículo 10 diz que os anjos falaram para eles e disseram assim, no versículo 11: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus dentre vós, que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele foi para o céu. A terra é um lugar e ele foi para o céu. Onde é o céu? Ninguém sabe. A Bíblia não diz onde é o céu, né? Não diz, não temos essa informação onde é o céu. Mas o céu, nas Escrituras, é a morada de Deus, onde ele habita com os santos anjos e com os que já morreram no Senhor, que estão lá no céu. Então o que a Bíblia vai dizer? Que o céu é onde Deus vive, onde Deus mora, e onde estão lá os anjos dele e os santos que já morreram, que estão esperando a ressurreição do corpo. E lá no céu está Jesus. O Senhor Jesus Cristo está no céu, diante do Pai Celestial. Exatamente onde é o céu, a Bíblia não diz, né? A Bíblia não dá uma localização, digamos assim, do céu, mas ela diz que é um lugar e que o Senhor Jesus Cristo, ele está no céu e Jesus está lá. Então Jesus estava aqui na terra, fisicamente andando conosco, comendo, bebendo, e ele ressuscitou e comeu com eles, mas agora ele sobe e ele está no céu. Por que ele está no céu? Aí o catecismo responde: ele está lá no céu para o nosso benefício. Daqui a pouco nós vamos falar para os irmãos melhor isso aqui, para o nosso benefício, né? Então ele subiu ao céu porque ele
foi fazer um trabalho no céu, em nosso favor. Tudo isso que tem acontecido, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o sepultamento dele, é para o nosso benefício. Nós temos visto aqui, né? Ele teve que ser homem porque um homem tinha que morrer por nós, tinha que ser Deus, porque só Deus podia nos salvar. Ele teve que viver uma vida santa, cumprir a lei, ele cumpriu. Ele teve que morrer para que eu não morresse. Eu como meu cabeça, como meu representante. Ele foi sepultado para declarar-se ali que ele realmente morreu, que aquilo não é uma fraude, para o meu benefício. Ele ressuscitou porque ali, vimos a semana passada, semana retrasada, porque ali foi carimbado por Deus de que ele realmente ressuscitou. Deus estava dando ali a sua confirmação, e ele venceu, quer dizer, a confirmação de que o sacrifício dele, é isso que eu quero dizer, foi aceito, que valeu o sacrifício de Jesus. Então, quando ele ressuscita, ele está dizendo: olha, eu venci a morte, os pecados de vocês estão pagos. Mas ele agora sobe ao céu. Então veja que todas as coisas são para o nosso benefício. E a subida dele ao céu também é para o nosso benefício, meus irmãos. Que benefícios são esses? Vamos ver? Romanos, capítulo 8, versículo 34. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Quem é que condena? Veja o que ele diz, Paulo diz, Romanos 8,34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Aqui está o benefício. Jesus está lá como aquele que é o meu intercessor. Toda vez que eu oro ao Pai, que eu vou ao Pai porque lá no céu existe o intercessor que me representa diante do Pai, que é o meu Redentor, que é o meu Salvador, que pagou pelos meus pecados na cruz, morreu, ressuscitou, foi sepultado, e Ele está lá intercedendo por mim. E como também um certo comentarista coloca, não é que Jesus está lá apelando para uma coisa que o Pai não quer fazer, não, Ele está como aquele que é o intercessor conforme a vontade do Pai, porque é o Pai quem o enviou. Então Ele é o mediador, é o intercessor, é aquele que na medida que eu busco ao Pai, eu vou ao Pai por meio dele, somente ele é o meu cabeça, representante, salvador, redentor. Deus homem, o segundo Adão, aquele que me representa diante do Pai. Então, Ele está lá intercedendo por mim, Ele está lá intercedendo por nós agora. Este culto, meus irmãos, é por causa da intercessão dEle lá no céu. Ele está lá agora intercedendo por nós agora. Nós estamos realizando esse culto em nome de quem? Em nome de Jesus. A nossa vida inteira está debaixo, veja só que coisa maravilhosa, está debaixo da bênção dessa intercessão. Então, Deus me recebe, Deus me aceita, Deus cuida de mim, Deus me guia, Deus me dá tudo por causa de Jesus, porque existe o meu intercessor lá no céu. Então este culto aqui é em nome dele, e esse culto hoje aqui de manhã, e o culto da noite, e o culto de todas as igrejas que estão reunidas nesse dia do Senhor, estão sendo realizados por causa da intercessão dele. Se Jesus não estivesse intercedendo por nós, não poderíamos cultuar, não poderíamos adorar a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, se eu conseguir ler tudo, eu leio, mas bora ver. Eu estou achando que não, porque são muitos versículos, mas alguns, praticamente todos são precisos ler, mas eu vou tentar ler, pelo menos os que não posso mesmo deixar de ler. Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isto ele subiu o que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O que Jesus está fazendo? Ele deu dons aos homens. Ele está lá no céu derramando dons aos homens. Por causa dele no céu é que nós temos os dons hoje. Nós temos os dons espirituais. Tudo vem por meio dele. Nós temos o Espírito Santo. Lembra que ele disse, eu tenho que ir, porque nós vamos estudar ainda em João, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito não virá. Jesus morre, Jesus faz tudo aquilo, né? Morre, sepultado, ressuscita, sobe ao Pai, e é ele quem envia o Espírito Santo. Como intercessor, é por meio dele que nós recebemos o Espírito Santo, e nós recebemos todos os dons espirituais, todas as riquezas espirituais que nós temos nesta vida. Então, é por isso que ele está lá no céu, porque através dele, por meio dele, veio sobre nós os dons espirituais. Hebreus capítulo 7, versículo 23. Hebreus capítulo 7, versículo 23. Hebreus capítulo 7, versículo 23 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 7, 23. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha. Tá bom até aqui, né? Então veja, irmãos, ele é um sacerdote eterno. Ele está lá como o sacerdote da igreja, dos eleitos. Você lembra que os sacerdotes faziam? Aqueles sacerdotes do Antigo Testamento eram símbolos do verdadeiro sacerdote que é Jesus. Eles tinham um sacerdote passageiro, eles morriam, aí vinha outro, aí morria, e vinha outro, aí morria, ficava nisso, né? Mas ele tem um sacerdócio eterno, perpétuo. Então, Jesus está lá, sempre eu posso ir a Deus e contar, me achegar a Deus e contar com a intercessão dele. Eu posso. Então, ele pode salvar perfeitamente que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, hoje, nesta manhã, só não vai a Deus quem não crê. Quem não crê. Porque lá no céu, preste bem atenção nisso, meus irmãos, lá no céu tem Jesus, que todo aquele que olhar para ele, todo aquele que ouvir a sua palavra e crer nele, pode ser salvo e pode se chegar a Deus, porque o sacerdote está lá sempre pronto para ser o sacerdote. Olha o que ele diz aqui, pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, só não vai ser salvo quem não for ele, quem não crê nele, quem rejeitar. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos dizendo na verdade, olha, tem um sacerdote lá no céu, Jesus já morreu por pecadores, creia nele. E quando você crê nele, você está indo a Deus Pai, através dele, ele está sempre intercedendo, ele é perfeito, ele pode salvar perfeitamente, e ele vive sempre a interceder por eles. Ou seja, eu posso ir o tempo todo ao Pai, tudo que eu precisar, de recursos, de ajuda, de força, de consolo, de poder do Espírito para vencer os pecados, de direcionamento, tudo, como Paulo vai dizer, nós temos tudo nele. Nós oramos em nome dele. Então nós, irmãos, você e eu, nós podemos já chegar a qualquer momento diante do Pai, por meio de Jesus, e pedir por ajuda, pedir por socorro, clamar. Nós só não vamos ter a ajuda dele se nós não crermos, se nós rejeitarmos o Evangelho, se nós voltarmos as costas para esse sacerdote. Ai daquele que fizer isso, né? Ele está rejeitando Jesus. Esse não pode ser salvo mesmo. É aquilo que Jesus vai dizer em outra parte, é o pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo aponta para Jesus, o Pai diz, olha, creiam no Filho, quem rejeita o Filho não tem esperança, mas todo aquele, não importa
não importa a gravidade dos seus pecados, mas se arrepender dos seus pecados. E ao Pai por meio de Jesus. Jesus está lá, um sacerdote perpétuo, que Deus ouvirá aquele que vai ao Pai por meio desse sacerdote, que é Jesus. E o cristão, todo o tempo tem acesso ao Pai. Todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites tem acesso ao Pai. O dia do Senhor tem acesso ao Pai, porque esse sacerdote está lá, meus irmãos, perpetuamente intercedendo por nós. Veja, esse é o benefício que nós temos. Nós podemos orar, clamar, pedir ajuda, pedir santificação, pedir consolo, pedir direção, e Ele nos recebe por meio de Jesus. Nunca pense que você está sem esse recurso. Jesus é o sacerdote. Você só não vai receber se você não crê, se você voltar as costas para Ele. Aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas em Jesus nós temos esse sacerdote que pode nos auxiliar. 9:24, Hebreus 9:24. Porque Cristo, veja o que ele diz aqui, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele está lá. Veja, irmãos, tudo aquilo no Antigo Testamento era simbólico. Tinha o tabernáculo, tinha os átrios, o santo lugar, o santíssimo lugar. O santíssimo lugar, os sacerdotes entravam uma vez por ano só, no dia da expiação, e aquilo tudo era simbólico, para levar o sangue de animais, que era simbólico, simbolizava o quê? O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. Jesus, quando ressuscita, não é que literalmente Jesus leva o sangue dele lá para o céu, não é isso, mas ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele derramou o seu sangue, ele morreu na cruz por nossos pecados, ele já pagou, então ele entra no céu como esse sacerdote que pode nos levar a ter acesso a Deus, porque ele já pagou por nossos pecados. Ele é o nosso sumo sacerdote que se apresenta diante de Deus por seu sangue, pelo seu sacrifício. Ele derramou o seu sangue por nós, nós já estamos nele. Portanto, meus irmãos, como diz aqui o verso 24, porque Cristo não entra no santuário. Aquilo lá era simbólico, ele entra no céu, na morada de Deus, na presença de Deus. E ele agora pode comparecer por nós perante a face de Deus. Lembra que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então nós chegamos a Deus lá no céu. Lembra que eu falei para vocês que o céu significa a morada de Deus, né? Nós vamos à presença de Deus, porque lá no céu existe o nosso sacerdote. E ele vai voltar. Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos, assim como os olhos viram, olhos também o virão, olhos também o verão, e o verão, para uns vai ser alegria, para outros vai ser o terror, porque ele vem para resgatar o seu povo e para julgar vivos e os mortos. Pergunta 47, diz o catecismo, mas então, Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme Ele nos prometeu? Aqui nós entramos num outro assunto agora. Olha, por que Ele subiu ao céu? Ele subiu ao céu. O que eu digo quando eu falo que Jesus subiu ao céu? Eu digo que fisicamente Ele subiu ao céu e que isso foi para o meu benefício. Ele está lá intercedendo por mim, mas que Ele vai voltar fisicamente. Vocês estão entendendo isso, né? É importante ficar bem claro. Ele subiu fisicamente, ele está lá fisicamente e ele vai descer, ele vai voltar fisicamente. E aí fica a pergunta, mas Jesus não prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos? Mas então Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme Ele nos prometeu? Porque veja a pergunta, importante pergunta. Se Jesus prometeu, vamos ler aqui em Mateus 28:20, por favor, leia comigo. Mateus 28:20, olha o que Ele prometeu aqui, vamos ler. Mateus 28:20. Ele diz assim, ensinando-os, Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado,
E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Irmãos, aí como é que fica isso, né? Olha a pergunta. Se Jesus subir ao céu, se Jesus não está mais aqui conosco fisicamente, então ele não está cumprindo essa promessa, porque nessa promessa ele diz: convosco, estarei convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Como é que fica isso? Significa que ele não está cumprindo essa promessa? Não, ele está cumprindo essa promessa. Só que nós temos que entender que Jesus é Deus, homem. E como Deus, ele tem os atributos da divindade, e como homem, ele tem os atributos da humanidade. Então vamos entender isso. Olha a resposta do catecismo. Vou ler a pergunta e vou ler a resposta. Mas então Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme ele prometeu? Resposta: Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Segundo sua natureza humana, Cristo não está mais na terra. Mas segundo a sua natureza divina, majestade, graça e espírito, ele jamais se ausentou de nós por um momento sequer. Então veja, irmãos, nós temos que entender que essa bendita pessoa é diferente de nós, é igual a nós na humanidade, mas ele é mais que um mero homem, ele é Deus, homem. Então, como homem, a sua natureza humana não está mais na terra, não está mais aqui, ele está no céu, ele está na glória como homem. É importante que se diga, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ter a ceia do Senhor aqui domingo de manhã. Na ceia do Senhor, dentro da doutrina católico-romana, eles têm uma deturpação que eles creem na doutrina da transubstanciação, que o corpo, ali aquele pedaço de pão, aquele elemento material, de fato se torna o corpo de Jesus, de forma que Jesus está presente fisicamente na ceia. Falso, isso não existe, isso não é verdade. Jesus, quando nós comemos o pão, quando nós bebemos o vinho, Jesus não está presente fisicamente, porque Jesus fisicamente está diante do Pai intercedendo por nós. O pão não se transforma no corpo de Jesus, o vinho não se transforma no sangue de Jesus, o pão continua pão, o vinho continua vinho, aquilo é um meio de graça, mas não se transforma, continua pão, continua vinho, mas ele está presente em que sentido, irmãos? No pão e no vinho? Espiritualmente, conforme a sua divindade. Então é isso. Jesus está presente conosco o tempo todo, em nenhum momento sequer ele está ausente de nós, mas não fisicamente ele não está. Lembra que ele disse para os discípulos: eu vou, não me verão mais. Lembra que ele disse? Fisicamente nós não vemos mais Jesus, irmãos, nós não vemos Jesus. Jesus não está aqui, sentado numa dessas cadeiras. Jesus não está aqui, por exemplo, né? E eu nem estaria aqui e ele sentado aí, quem estaria falando era ele, né? Mas não é isso que está acontecendo. Mas ele está aqui? Sim. Ele está aqui no Espírito Santo. Ele está aqui porque ele é Deus. Deus está em todo o lugar. Ele está aqui espiritualmente. Fisicamente ele está lá, na glória. Está lá no céu. Então, o nosso catecismo diz assim: Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Segundo a Santa Igreja, Cristo não está mais na terra. Vamos ver aqui, Atos, capítulo 3, versículo 19. Vocês lembram que os anjos disseram: vocês viram ele partir, ele vai voltar, agora ele não está mais, mas ele vai voltar, quer dizer, fisicamente. Mas lá em Atos, capítulo 3, versículo 19, a Escritura nos diz assim, vamos ver, Atos, capítulo 3, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: arrependei-vos, pois,
e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, olha só, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Os céus contêm Jesus até a restauração, até quando ele vai voltar para buscar a igreja. Então Jesus não está aqui, o céu está contendo Jesus fisicamente, mas ele está conosco, meus irmãos, conforme a sua divindade, porque Deus está em todo lugar. Isso significa que a sua majestade está presente entre nós, ele reina em todo lugar, ele reina. A graça dele está operando em todo lugar, ele está aqui conosco por sua graça, por sua divindade, por sua majestade, por sua graça e por seu Espírito Santo. Por seu Espírito Santo. Por isso que ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porque ele é Deus, porque ele reina, porque a graça dele está presente conosco, porque o seu Espírito foi enviado a nós. E eu já estudei com vocês agora nesses domingos, estou estudando com vocês, e nós estudamos João 14, mas eu vou ler aqui. Que bom que a gente está estudando os mesmos textos, o mesmo assunto. O assunto da manhã tem a ver com o assunto da noite, das exposições também, isso é muito bom. E lá em João 14, 16, diz assim, ao 19, diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós me vereis. Irmãos, ele está conosco por seu Espírito. A presença do Espírito Santo. Jesus está conosco aqui, porque o seu Espírito está conosco aqui, porque ele é Deus. Porque a sua graça habita em nós. Entende? Então, ele está cumprindo essa promessa de que ele estaria conosco até a consumação dos séculos? Resposta: sim, não fisicamente, mas espiritualmente. Pergunta 48. Mas se a natureza humana não estiver presente onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? Veja que aqui as perguntas elas estão tratando agora da questão das duas naturezas de Jesus. A palavra de Deus vai ensinar, e os credos, a ortodoxia cristã vai definir, vai explicar isso da seguinte maneira: Jesus é uma pessoa, duas naturezas. Eu vejo aqui hoje algumas pessoas, né? Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus e cada um de vocês é uma pessoa. Mas vocês têm quantas naturezas? Uma. Natureza que? Humana. Jesus não. Jesus é uma pessoa, como eu sou uma pessoa, como você é uma pessoa. Mas ele é muito mais que nós, no sentido de que ele tem duas naturezas. Ele é homem como nós. Como nós, irmãos. Ele nasceu homem, nasceu de uma mulher, né? Só que sem pecado. A diferença dele foi essa: ele nasceu sem pecado, mas ele é homem como nós. Ele nasceu de uma mulher. E ele, porém, não é só homem, ele é Deus. Então ele é Deus, homem. Uma pessoa, duas naturezas. E a pergunta é: se a natureza humana não estiver presente onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? Pergunta é assim: bom, então você está dizendo que Jesus ele está lá no céu fisicamente, mas ele está presente conosco aqui espiritualmente. Isso não vai significar então que essas duas naturezas estão separadas uma da outra? É isso que vai significar? Já que ele está no céu fisicamente, mas ele está na terra espiritualmente, quer dizer que está separado? Qual é a resposta? Não, porque essas naturezas estão unidas na pessoa de Jesus, mas elas têm
atributos apropriados, o que é próprio de cada uma dessas naturezas. Veja a resposta do catecismo: certamente não, pois a sua divindade é ilimitada e está presente em todos os lugares. Portanto, é evidente que a divindade de Cristo está certamente para além dos limites da humanidade que ele assumiu. Contudo, ao mesmo tempo, a sua divindade é e permanece pessoalmente unida à sua humanidade. Então vamos por partes, né? Primeiro, não significa que estão separadas. Por quê? A divindade de Cristo ela é ilimitada. É evidente que a divindade de Cristo está certamente para além dos limites da humanidade que ele assumiu. Então veja, irmão, Jesus é Deus. Jesus é homem. É claro que no que diz respeito aos seus atributos humanos, ele não está em todo lugar. Ele é limitado fisicamente. Ele está lá no céu, como ele esteve aqui na terra. Então ele esteve na terra, subiu ao céu. Significa que quando ele estava na terra, ele não estava no céu fisicamente, ele estava na terra, mas agora ele está no céu. Significa que ele não está na terra fisicamente, ele é limitado no sentido humano, porque ele é homem. Ele vai voltar, e aí quando ele voltar, ele estará naquele lugar, né? Então ele está no lugar de cada vez, conforme é característico das limitações humanas, mas a sua natureza divina não tem essa limitação. A sua natureza divina está aqui e está lá ao mesmo tempo, está em todo lugar, porque ele é Deus. Deus é o quê? Onipresente. Então, ele está em todo lugar. Mas é evidente que a sua divindade é e permanece pessoalmente unida à sua humanidade. Isso não elimina essa verdade de que ele é Deus, de que ele é homem e de que essas duas naturezas estão unidas, está unida pessoalmente à sua humanidade. Está lá, estão unidas na mesma pessoa. Só que a natureza humana dele é ilimitada e a natureza divina... A natureza divina dele é ilimitada e a natureza humana dele é limitada. A natureza divina dele está em todo lugar, a natureza humana dele está em um lugar de cada vez, mas elas estão unidas. Isso não interfere, uma coisa não contraria a outra coisa, muito ao contrário, confirma a verdade de que ele está unido. Como Deus está em toda parte, como o homem está num lugar de cada vez, mas ele está pessoalmente unido à sua humanidade. Vamos ler alguns textos somente aqui. Diga, irmão. Pode fazer. Então, a natureza divina dele, como ele está unido no céu, não tem? Sim. Exatamente isso. Ele está aqui, está lá no céu. Ele está aqui e está lá. Entendeu? Como Deus, ele está em toda parte. Então, Jesus, como Deus, né? Como divindade, ele está aqui presente conosco. Nesse momento, ele está lá, onde está o corpo de Jesus, o corpo dele está lá também. Só que fisicamente ele só está lá. Entendeu? É isso. Né? E ele vai voltar, e a gente vai ver ele. Lá no céu, nós vamos vê-lo, porque ele é homem, né? Nós vamos ver a glória dele ali. Nós vamos enxergar, evidentemente, a sua humanidade, né? Agora, isso é uma coisa tão gloriosa, né, irmão? Bora por parte, porque isso a gente vai entender melhor só lá no céu mesmo, né? Mas aqui a gente já entende um pouquinho, né? Aquilo que ele vai revelando para nós já entendemos. Tá? Mais alguma pergunta? Vocês têm pergunta, irmãos? Pode fazer, tá? Vamos ler Jeremias 23, 23. Jeremias 23, 23. Jeremias 23, 23. Olha o que o Senhor diz aqui, meus irmãos. É um texto maravilhoso, né? Jeremias 23, 23. Vamos ler 2 versículos, 23 e 24. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ei alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Vamos ver Atos 7,48.
Atos 7:48. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Irmãos, ele está em toda parte. Agora, olha esse texto aqui. Vamos ler dois textos em João que são bem importantes em relação ao Senhor Jesus. João, capítulo 1, verso 14. João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só, o Verbo se fez carne, ele se revestiu de humanidade e habitou entre nós. Olha 3,13 agora, capítulo 3, versículo 13. Olha o que Jesus diz para Nicodemos. Olha o que Jesus diz para Nicodemos, olha só. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Olha o que ele diz agora, que está no céu. Então, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ora, como o homem Jesus estava diante de Nicodemos, mas Jesus naquele momento diz para Nicodemos assim: onde é que está o Filho do Homem? No céu, no sentido que ele é Deus. Entende? Então ele estava ali diante de Nicodemos, ele é Deus. Nicodemos estava vendo aquele que é Deus, Deus homem. Mas esse Deus está no céu. O Filho de Deus, ou o Filho do homem. Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Veja o que Paulo diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer que onde Jesus está o Deus, aquele que é Deus. Então, ele está aqui conosco. Veja, quando ele estava diante de Nicodemos, Deus estava diante de Nicodemos, porque Jesus é Deus. Mas Jesus, que é Deus, estava no céu. Agora é a mesma coisa. Deus está lá. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele está no céu agora, mas ele está também aqui. Fisicamente não, mas de acordo com a sua divindade. E a divindade dele está o tempo todo unida à sua natureza humana. Ele é Deus homem. Para encerrarmos, vamos para a pergunta 49. Como a ascensão de Cristo ao céu nos beneficia? Agora nós vamos ver realmente essa pergunta. Ela trata, nós já falamos um pouco desse benefício, mas agora ela trata mais especificamente sobre esses benefícios. Como a ascensão de Cristo no céu nos beneficia? Há 3 benefícios da ascensão de Jesus para nós hoje. Primeiro, ele é o nosso advogado no céu, na presença de seu Pai. O primeiro benefício é esse, é que ele é o advogado. Vamos ver 1 João 2:1. 1 João 2:1. Essa palavra de Deus. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele nos defende diante do Pai. Ele é o nosso advogado. Porque ele morreu por nós na cruz. Então, esse é o primeiro benefício, irmãos, é que nós temos um intercessor no céu. Ele está lá intercedendo por nós o tempo todo, como nós já vimos em Hebreus. Eu vou ler também Romanos 8:34.
Romanos 8,34, diz assim a palavra do Senhor. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus, que também intercede por nós. Irmão, ninguém pode nos condenar, porque Jesus está lá no céu agora intercedendo por nós, pelos crentes, aqueles que creram, que se arrependeram dos seus pecados. É o primeiro benefício, então, de que Jesus está no céu, é que Ele é o meu advogado na presença do Pai. Segundo, temos a nossa própria carne no céu, como garantia de que Cristo, nosso cabeça, levará a nós e seus membros para si mesmo no céu. Irmãos, Jesus não é o cabeça? Jesus não é homem, cabeça da humanidade redimida? Ele não ressuscitou, ele não está lá na presença do Pai? Então isso é uma garantia de que nós vamos também ressuscitar, de que Cristo, nosso cabeça, nos levará a nós e os seus membros para si mesmo no céu. Se a cabeça está lá, o corpo não pode ficar fora. Ele é Deus homem, ele é a nossa carne, ele é o nosso cabeça, ele é homem como nós. Então, assim, pois, significa que se o cabeça já está lá, o corpo também estará lá em breve. Então, o fato de ter um homem no céu, santo, justo, Deus homem, significa que os membros dele, que a sua igreja também em breve estará no céu. É uma garantia para nós. Veja, irmãos, não estamos sem esperança. Em Jesus nós já estamos no céu. Nós já temos essa garantia. Eu não vou ler João 14,2, que nós já estudamos há poucos dias, que ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para que vocês estejam comigo. Vamos ler Efésios, capítulo 2, versículo 4. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Olha só, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, nós já estamos assentados lá já. Nele nós já estamos lá. A gente está aqui, mas nele nós já estamos lá, porque Ele é o nosso cabeça, porque Ele é o nosso representante, porque Ele é o nosso intercessor. João 17, 24. João 17, 24. Olha o que Jesus diz. Guarde essa promessa no seu coração. Consoladora verdade. João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, Jesus já está lá, isso significa que eu estarei em breve com Ele. Ele está na glória do Pai, e nós um dia estaremos também com Ele na glória. Primeiro benefício, que nós temos advogado. Segundo benefício, nós temos uma garantia de estarmos lá com Ele muito em breve. Terceiro benefício, Ele envia o seu Espírito para nós na terra como mais uma garantia, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus e não as que são da terra. Quando Ele subiu, você vê o Pentecostes, que foi a descida do Espírito, não veio antes da morte de Jesus, não veio antes do sepultamento de Jesus, antes da ressurreição de Jesus e antes da ascensão de Jesus, porque tudo isso no cronograma divino tem o seu papel, o seu lugar, o seu momento e a sua razão. Então primeiro Ele teve que morrer, Ele teve que ressuscitar e Ele teve que ser elevado. Isso significa a exaltação de Jesus. Ele morreu e Ele foi exaltado, está entendendo? E quando Ele é exaltado, como rei exaltado, que venceu, aí Ele envia o Espírito Santo. Então Jesus, lembra que nós lemos lá em Efésios, Ele deu dons aos homens, porque Ele está no céu, Ele manda do céu o Espírito Santo, Ele manda esse Espírito, e esse Espírito, pelo poder dele, aliás, eu ia dizer uma coisa antes disso, ele é uma outra garantia nossa, de que nós vamos morar com Deus em breve.
E é pelo poder dele que nós buscamos as coisas do alto, onde Cristo está sentado e não as que são aqui da terra. Então, já li várias vezes Coríntios, aliás, João 14,16. Depois eu peço para os irmãos lerem 2 Coríntios 1,21 e 5,5, tá? Depois vocês leem na casa de vocês. Eu vou encerrar com Colossenses 3. Vamos ler. O tempo já está estourando e nós encerramos aqui. Colossenses, capítulo 3. Depois, na casa de vocês, vocês leem 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. E 2 Coríntios, capítulo 5, 5. Depois vocês leem na casa de vocês. Mas está no PDF, né? Quem não tem o impresso aí. Agora eu vou encerrar lendo Colossenses 3, do 1 ao 4. Irmãos amados, vamos encerrar aqui. Nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Quando eu digo assim, nós não somos da terra, é que nós não somos desta era. Esta era é a era do pecado. É a era da alienação de Deus, da rebeldia a Deus, e do pecado e da morte. Essa terra, essa presente era, vai ser encerrada pelo fogo da ira de Deus que vem, o juízo de Deus, para pegar os homens e destruir essa era com seu juízo, julgar os ímpios e jogá-los no inferno. Mas Jesus já está no céu. O céu está lá, a morada de Deus, o reino de Deus, e o céu vai descer, entende? O céu vai descer, a Jerusalém celestial vai descer, aí haverá o quê? Novo céu e nova terra, aí vai ser uma coisa só. Deus vai habitar, Deus vai reinar plenamente, os ímpios vão ser tirados, o diabo vai ser tirado, vai acabar tudo isso aqui, todas essas coisas horríveis, morte, dor, pandemia, tudo isso, irmão, por causa do pecado. Aí vai ter um novo céu, uma nova terra. Então preste atenção, você não é daqui, você é do alto. E você só busca as coisas do alto porque Deus enviou o Espírito Santo. Jesus enviou o Espírito Santo para te fazer buscar as coisas do alto. Compreende? Porque você, por sua natureza, você gosta daqui da terra, você gosta desse mundo de pecado. Por você mesmo, você ia morrer no pecado e você ia seguir o mundo até o túmulo e até o inferno. Você ia viver só para aqui, para as coisas daqui dessa vida. Mas Ele, Jesus, enviou o Espírito Santo para você. E é o Espírito Santo quem abre a sua mente, que faz você pensar no céu, que faz você ficar com desejo de morar com Deus para sempre, que faz você amar a santidade. Você ama as coisas do céu, não as coisas da terra. O que tem na terra? Pecado. O que tem no céu? Deus e a santidade dele. Lembra da oração do Pai Nosso? Vamos lembrar da oração do Pai Nosso? Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Olha só agora. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita onde? Lá no céu a vontade dele é feita perfeita. Os anjos não pecam, irmãos. Irmãos, quem já morreu está lá no céu, não peca mais. Já pensou que coisa maravilhosa? E nós aqui na terra, nós ainda pecamos, nós odiamos isso, mas nós temos que viver para o céu, nós temos que viver para a santidade. Então olha o que Paulo diz, vamos ler. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmão amado, vocês creem em Jesus? Vocês amam Jesus? Vocês creem que Jesus está lá intercedendo por vocês nesse momento? Vocês creem que Ele já perdoou os seus pecados? Vocês creem que Ele é o seu advogado? Vocês creem que Ele é o sacerdote que lhe liga a Deus? Então, meu irmão, faça isso que Paulo está dizendo. Você já ressuscitou com Ele, você já está com Ele lá. Então não viva mais como um mundano, como um ímpio. Essa vida é incompatível. Não fique pensando só nas coisas desta vida, mas pense no céu e viva para o céu. Viva para Deus, viva para a glória. Este é o grande benefício que nós temos, porque do céu veio o Espírito Santo. Sabe o que significa isso? O céu já habita em mim. E eu sou do céu. Eu tenho o DNA do céu. Eu não tenho o DNA da terra.
Eu tenho DNA do céu. Eu só estou passando um tempo aqui, mas logo vou para minha casa. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o quê, irmãos? Peregrinos, andando por esse mundo em direção à nossa pátria, que é o céu. Então vamos viver assim, para o céu, para a glória, amando a Deus, amando o próximo, fazendo o que o mundo não faz, que é amar a Deus e amar o próximo. Mas nós vamos fazer isso porque nós somos do céu. Então, os 3 benefícios de que Jesus foi para o céu: intercede por nós, é que Ele é nosso advogado lá, é que Ele nos garante que nós vamos estar com Ele em breve, porque Ele é a nossa cabeça, e porque Ele nos deu o Espírito Santo que nos leva a pensar no céu. Ele de lá nos enviou o dom do Espírito. Amém? Vamos orar? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça nessas verdades tão maravilhosas. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos estudar a Tua Palavra, Senhor. Nos dá essa graça para nós entendermos cada vez melhor esta verdade tão consoladora, preciosa. Que o Senhor nos anime, nos console, nos santifique, nos dê paz e santidade nessa verdade de que o Senhor Jesus está no céu. Nos enche de esperança, na esperança de que muito em breve nós estaremos com Ele também lá. Louvado seja o Teu nome, cada vez mais em nossas vidas, ó Senhor Jesus. Em Cristo oramos e agradecemos. Amém.